Aleluia. Boa noite. Você pode se colocar de pé para a gente adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Quero pedir para você fechar os seus olhos nesse momento e voltar à presença de Jesus em seu coração. Orar pela presença de Jesus nesse lugar. Orar para que a presença de Jesus venha avivar este lugar. Senhor, tão pequenos somos aos seus olhos, Pai, mas a Tua gratidão, a Tua presença e a Tua bondade, a Tua graça, ela foi derramada sobre nós em sinal de amor. Senhor Jesus, nada queremos além do Teu amor, Jesus, além da Tua bondade. Celestial Deus amado, em volta os nossos olhos a Ti. Abra o nosso entendimento, Pai, para receber palavras de gratidão de Deus em nosso coração. Que a Tua calmaria passe sobre nossas vidas, Pai, sobre nossos problemas, Senhor Jesus. Que possamos deitar a nossa cabeça e acreditar que Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
sei que eu morro. Nos enxergaste, Senhor. Tu olhastes para nós, ó Deus, olhar de amor, ó Pai. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me dá lugar. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que eu morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na tormenta, declare meus problemas. Me vestiu com coisas azeite. O meu Pai não me rejeita. Nós não somos rejeitados por ti, Senhor. Nós somos amados por ti, Senhor. O Senhor nos aceita de volta como filhos amados. Coloca um anel em nosso dedo, nos dá vestes novas. Somos lavados pelo teu sangue, remidos por ti, Jesus. O Senhor vem nos transformando e nos dando uma nova vida, nos dando uma nova visão, nos dando nova esperança diante da presença dEle. Esperança que só nele nós podemos encontrar, esperança que só nele que nós podemos confiar. Entrega tudo a Jesus, entrega toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus momentos nas mãos de Jesus, porque Ele te aceita como um filho, pois Ele é teu Pai, Ele é nosso Pai, e Ele nos ama, Ele
Jesus, Tu olhaste para nós, Pai, com amor de Pai. Como filhos amados, nós estamos aqui. Declare: me chegou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Entregue tudo ao Senhor. Cante. Rasgue o seu coração diante do Senhor. O amor de Deus está sendo derramado nessa noite. A graça do Senhor está sendo derramada aqui nessa noite. Senhor, nós viemos aqui para te adorar. Nosso coração às vezes machucado, nosso coração às vezes, Deus, enredado, tão sujo no pecado. Senhor, nós reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua glória, aquilo que o Senhor fez. O Senhor escancarou a Sua graça, o Seu amor a todos nós. O Senhor nos convidou a sentarmos à mesa, ó Deus amado, sem exigir nada de nós, apenas expressando o Seu amor e dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu dei tudo por você, eu fiz tudo por você, eu quero você bem perto, eu quero você à mesa. Nunca quis você fora, nunca quis você distante, nunca quis você longe. Eu te trouxe para perto nessa noite, filho, eu te trouxe para perto nessa noite, filha, eu te trouxe à mesa, em o nome de Jesus. Senhor, derrama a Tua graça nessa noite, Pai, derrama a Tua bênção sobre nós, Senhor. Enquanto adoramos, enquanto celebramos e exaltamos o Teu nome, que o Senhor se faça presente, que o Senhor se revele, que o Senhor derrame o Teu amor. Adore ao Senhor, diga palavras de adoração a Jesus. Diga o quanto você ama Ele, diga o quanto Ele é lindo, maravilhoso para você. Rasgue o seu coração, renda-se. Você nasceu para adorar, você nasceu para exaltar este nome. Senhor, obrigado. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. Meu Pai não me rejeita. Obrigado, Senhor. Aplauda Jesus com força. Exalta o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Graça e paz seja sobre você. Essa paz já está aqui. Essa paz invade o nosso coração nessa noite. Amém. Você pode declarar essa paz para quem está do seu lado. Transborda aí na vida do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, já transbordou aí, pode se sentar, fique à vontade. Queridos, estamos na casa do Pai. Não porque este lugar é sagrado, não, porque nós estamos aqui. Quando a igreja se reúne, o Senhor se faz presente, o Senhor está entre nós, e aonde estivermos reunidos se torna um lugar santo e sagrado, porque Ele está ali. Amém, queridos? Que bom que você veio, viu? Deus te abençoe ricamente, mas eu quero estender nossa gratidão também a você que nos visita pela primeira vez. Se tem alguém aqui pela primeira vez, saiba que você é amado pelo Pai, e essa igreja também quer estender o amor a você, a alegria de te receber. Sabe como? Eu vou pedir que você, ao final do culto, antes de passar por aquelas portas para ir embora, você fale com aquele casal ilustre que está ali, o Paulinho e a Cleo, de jaleco azul, lá no hall de entrada. Eles vão entregar uma lembrança para você, tá certo? Não saia daqui sem pegar a sua lembrança. Nós queremos externar nossa gratidão pela sua companhia. A igreja concorda? Amém, glória a Deus. Esperamos que você volte mais vezes, em nome de Jesus. E quem está pela internet também nos acompanhando, que o Senhor te abençoe aí, e esperamos que você esteja bem e que a graça do Senhor te alcance cada vez mais. Amém também, igreja? Glória a Deus. Não sei se eles vão escutar lá. Bom, gente, eu quero deixar aqui alguns avisos para a gente entender o que vai acontecer aí no final deste mês, não é?
Nós vamos ter, no final não, no decorrer deste mês até o final. A partir desta semana, nessa semana, nós vamos ter na quinta-feira o culto da Rede Mulher, aquele culto especial para as mulheres, não importa a faixa etária, tá certo? Mas você, mulher, desafiada a estar aqui, encorajada a estar aqui, não perder essa oportunidade de cultuar ao Senhor, celebrar Jesus, mas receber uma palavra poderosa para o seu coração, viu? Com certeza você vai ser direcionada à vontade de Deus através da mensagem. Quinta-feira agora, dia 18 às 20 horas. E quem vai trazer a palavra é a pastora Rosana Salabai, que vai ministrar a palavra. Eu creio que algumas mulheres aqui já conhecem, bênção de Deus, não é? Esposa do Fabrício Salabai, viu? Então ela vai estar aqui ministrando a palavra, com certeza vai ser tremendo, tá bom? Não perca, mulher. E aí, queridos, no sábado agora, dia 20, vai ter o dia do amigo, que é a Rede Kids recebendo, acolhendo e fazendo um belíssimo trabalho para as crianças de 8 a 11 anos, não é? Na sexta-feira passada teve o dia do amigo para os de 4 a 7 anos. Agora então, neste próximo sábado, dia 20, às 17 horas, a faixa etária de 8 a 11 anos vai estar aqui para ser ministrado com uma tarde e o início de noite aí praticamente, não é? Especial, tá certo? Mas tem algumas informações, algumas orientações importantes, papai e mamãe, preste atenção. Em primeiro lugar, é importante, extremamente importante, a inscrição, tá certo? Do seu filho, do seu sobrinho, da sua criança, quem quer que você vai trazer, encaminhar. Mas se esta criança convidar alguém, porque esse é o intuito também, dia do amigo, que as crianças convidem outras crianças, não é? Então, o nome também desse amigo precisa constar na inscrição para a rede se programar e se organizar melhor com a quantidade que virá, tá certo? Então, não esqueçam da inscrição. Outro dado importante é a respeito de que, mesmo sendo o dia do amigo e o encorajamento para as crianças convidar outro amigo, mas olha, encoraje seu filho ou sua filha, que às vezes não tem um amiguinho para convidar, ou às vezes convidou e não quer vir, e aí fica meio que frustradinho, envergonhado de vir sozinho, sem trazer o amigo, não é? Frustrado. Encoraje mesmo assim, sabe por quê? É o dia do amigo que vai acontecer entre todos eles, não importa se trouxe amigo ou não trouxe, é para celebrar a amizade juntos ali, tá bom? Então encoraje seu filho, a sua filha mesmo assim, tá certo? Mas se caso trouxer um amigo ou uma amiga, a Rede Kids até falou, pastor, pede lá, se for possível, tá? Se for possível, que cada criança que vier com seu amigo, de repente vir com o cabelo ajeitado igual, sabe? Às vezes a roupa semelhante, combinando, entendeu? Eu não sei como que eles vão agir lá, que brincadeira que vai ter, que momento que vai acontecer, mas aí é um encorajamento para que eles venham aí todo equipado, vamos dizer assim, tá certo? Ok? Papai e mamãe, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aí na semana que vem nós vamos ter no dia 25 o culto da Rede Homem. Então agora é os homens cabras de Cristo, cabras de fé, buscando e celebrando a Jesus, tá certo? E ouvindo uma palavra especial na quinta-feira, dia 25, às 20 horas também, tá certo? E aí na sexta-feira, dia 26, vai ser o culto dos jovens, não é? O DIP vai acontecer na sexta-feira, às 20 horas. Então eu quero convocar você jovem, 18 mais. Se você pode, se você não tem compromisso, você não vai estudar, você tem condições, esteja conosco aqui. Vai ser um tempo de comunhão, um tempo de celebração muito gostoso entre nós, um bate-papo, né? Uma resenha, como a galera diz também depois. É muito gostoso. Então faça parte disso, me procure qualquer coisa ao final do culto. De repente eu não te conheço ainda, quero te conhecer, tá bom? Eis-me aqui para a gente caminhar juntos. Mais DIP, culto de jovens às 20 horas, no dia 26, na sexta-feira. Por que na sexta-feira dessa vez? Porque no sábado, dia 27, nós vamos ter uma programação muito especial com toda a IPI da nossa região, do nosso presbitério, lá na IPI de Rolândia. Dia 27, às 20 horas, é o culto de aniversário de 121 anos da IPI do Brasil.
tá certo? Este culto é organizado pelo presbitério e vamos ter a presença ilustre do reverendo Sérgio Gini, que é o presidente da nossa igreja, o presidente da Igreja Nacional, presidente da IPI do Brasil. Ele é de Maringá, mas vai estar ministrando para nós, ou a nós, no dia 27 de julho. Queridos, nós não vamos ter programação aqui, nós adiantamos o DIP, culto de jovens, justamente para que a igreja esteja lá. Eu quero te desafiar, quero te convocar, até mesmo os jovens. Vamos juntos, vamos celebrar o Senhor Jesus lá. Eu creio que Deus vai operar tremendamente no nosso meio, lá na IPI de Rolândia, dia 27, às 20 horas. Conto com a igreja ou não? Eita glória. Vocês já estão pegando o jeito aí, né? Se compromete com o pastor, depois fica complicado, o pastor não vê. Mas gente, espero vocês lá, vai ser bênção, tá certo? E para encerrar o último final de semana do mês, não o mês, mas o último final de semana, vamos ter no domingo, dia 28, no culto das 19 horas, a recepção de novos membros. Nós estamos caminhando aí com uma turma muito animada, de novos membros, cuja praticamente metade ou mais da turma vão ser batismos. Isso é bênção demais, viu, queridos? Bênção demais. E eu quero convocar você, igreja, para fazer parte dessa celebração, mas também você, papai e mamãe, que ainda não apresentou o seu filho para batismo, essa é a oportunidade, tá certo? Com certeza teremos outras durante o ano, mas não, você pode adiantar já, você pode aproveitar esta oportunidade. Você que ainda não deu nome, você que é membro desta igreja e não deu o nome do seu filho ou da sua filha, criança, para o batismo, faça isso. Qualquer coisa nos procure, queremos te ajudar a entender um pouco mais, ou te encorajar, tá certo? Mas dia 28, no domingo, às 19 horas, vamos ter uma grande celebração, recebendo pessoas, aumentando a família da fé, IPI Sertanópolis, mas também recebendo pessoas no reino de Deus, no corpo de Cristo, pessoas que serão batizadas, inclusive crianças. Amém, queridos? Glória a Deus, quanta coisa, né? Essa é a igreja do Senhor acontecendo, viu? É a igreja em movimento, tá certo? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. E eu te convido, a você que veio preparado, sentindo no seu coração, a louvar ao Senhor com seus recursos, com seu louvor financeiro, seus dízimos, suas ofertas missionárias. Que Deus possa te usar em sabedoria e graça. Senhor, nós queremos te louvar, porque este culto é teu, tudo é para o Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor nos abraça nessa noite. Ah, Senhor, nós queremos te exaltar com tudo que somos e temos, e declarar, Senhor Deus, que toda a terra está cheia da tua glória, que o Senhor tem domínio e controle de tudo, Senhor. E nós, neste ato, queremos te louvar com os nossos recursos também, que o Senhor possa receber como adoração, ó Deus amado, como gratidão do teu povo, que reconhece, ó Deus, a tua bondade e a tua paternidade, em o nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Jamais o deixarás, em minha vida está este amor.
presente. E nada pode nos deter diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore a Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Entregue a Ele a sua adoração nesta noite. Eleve o seu louvor a Ti, nós Te adoramos, Jesus. Em Ti nós somos mais fortes. Em Ti nós somos, Pai querido, mais que vencedores. Não somos consumidos pelo fogo, não somos consumidos por nada, Senhor. Nada vem nos atingir quando estamos firmados em Ti, Senhor. Tu é a honra, Senhor. Tu é a adoração, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Tu és o nosso Deus provedor. Tu és o nosso Senhor. Santo Deus, Santo Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. De novo, eu creio em Ti.
Senhor, tu irás, nós cremos. Sim, nós cremos em ti, Senhor, nós confiamos em ti. Tu és a nossa rocha inabalável, socorro bem presente. Firmados estamos em ti, Senhor. Nada nos separará do amor. Adore a Ele, exalte com a sua adoração. Sempre, amém. Mais uma vez declaramos ao nosso Pai, a Ele a para sempre. Só as vozes, bem suave, bem baixinha, a Ele a glória novamente. Receba a cura do Senhor. Ele está aqui. Enquanto você adora, Ele se derrama sobre você. Oh, Senhor, nós te adoramos. Para sempre. Mais uma vez a Ele a glória. Ah, Senhor, essa é a nossa adoração, esse é o nosso louvor, essa é a nossa entrega, essa é a nossa rendição aos teus pés. Ah, Senhor, o Senhor é tudo para nós. Nós não somos nada sem ti. Ah, Senhor, resolva, ó Deus amado, aquilo que o Senhor precisa, ou melhor, pode resolver, mas que a tua glória seja revelada, apesar de nós, independente das circunstâncias. Que o teu nome seja exaltado nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, nos rendemos. O Senhor é aquele que enxuga lágrimas. O Senhor é aquele que sara as feridas. O Senhor é aquele que dá um novo caminho. O Senhor é aquele que dá uma nova história. Pai, completa a tua obra nessa noite, Senhor, na vida de cada um. Há irmãos e irmãs aqui, Senhor, que vieram gritando por dentro, pedindo socorro. Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, derrama a tua glória, a tua presença, porque se não for a tua presença, se não for a tua glória, de nada importa. Senhor, estamos aqui entregues, nós queremos exaltar a ti, ah, Senhor, e receber mais de ti, a porção que vem do céu, o alimento que vem do céu, o teu sustento, Senhor, é a tua presença. Ah, Senhor, opera em nós, opera em nosso meio, Pai, em o nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, queridos. Tempo gostoso de adoração, não é? Não dá vontade de parar, não. Mas obrigado, queridos irmãos do louvor, que nos dirigem aí a adoração, não é? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida do pastor Rodrigo, sua família, que não estão conosco hoje. Estão aí desfrutando de um período de férias, não é? Mas no domingo que vem, com a graça do Pai, estarão novamente conosco aqui. Amém, igreja? Continue orando, viu? Pelos pastores. Continue orando
pela liderança da igreja, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos nessa série Orações que Deus responde. E quem não quer ser respondido? Eu sempre começo com essa pergunta, né, nessa série. Quem não gostaria de ser respondido? Quem não quer? Todos nós. E nós temos aprendido nesses domingos, né, já há mais de um mês, na verdade não é nem tanto quais as orações bíblicas, personagens bíblicos, histórias bíblicas que nos ensinam a orar, mas estamos aprendendo tanto diretamente princípios acerca de como orar corretamente, a fim de que sejamos respondidos, a fim de que Deus ouça as nossas orações. Não é? Porque é interessante pensar e sempre lembrar, Deus ouve todas as orações? Obviamente que sim, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, então Ele escuta tudo, Ele conhece, sabe de tudo. Mas Ele responde a todas as orações, aí é que está a questão. Aí que está a questão. Queridos, nessa noite, nós não vamos usar ali os slides. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a me acompanhar, abrindo aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 13 e o 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Apesar de não termos slides, vai ser projetado o texto ali. E eu quero ler com você. Todos quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Queridos, João 14, 13 e 14. Diz assim a maravilhosa palavra de Deus: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu vou ler de novo, porque depois de terminarmos essa leitura, você vai dar um glória a Deus, porque isso é maravilhoso, não é? Então vamos lá? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia! Você crê nisso? Amém, nós cremos nisso. É a palavra de Deus que está dizendo. É o Senhor Jesus quem está dizendo. Portanto, eu quero ressaltar aqui algo tão extravagante nesse texto. Porque Jesus diz que Ele vai fazer o que pedirmos, ou dependendo da sua tradução bíblica, está dito aí, está escrito, tudo o que você pedir, tudo o que pedirem, não é? Então, Deus vai fazer, ou Jesus vai fazer tudo o que pedirmos com uma condição. Qual? Contanto que peçamos em nome de Jesus. Contanto que peçamos em o nome de Jesus, no seu nome. Então, nessa noite, eu quero conversar com os irmãos a respeito de uma oração que Deus responde. Qual é a oração que Deus responde, querida igreja? É a oração feita em nome de Jesus. Deus responde orações feitas em nome de Jesus. Mas o que seria isso? Do que se trata isso? Bom, nós sempre concluímos as nossas orações, e pelo menos aprendemos assim, desde pequenininho, não é? Não vou dizer nem na escola bíblica dominical, porque não é mais a nossa realidade. Nós, como uma igreja grande, estamos aí numa realidade diferente, mas temos ativamente o Kids acontecendo e ensinando as criancinhas, não é? Desde pequenininhas, a orar em nome de Jesus e dizer em nome de Jesus no final das orações. Papai e mamãe que me ouve aqui, você ensina a sua criança, o seu filho, a orar em nome de Jesus, amém? Ensina? Glória a Deus. Bom, então nós aprendemos desde pequeno, e nós entendemos que é importante dizer em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é uma característica de uma oração evangélica, é uma característica de uma oração cristã, é uma característica de uma oração bíblica, né? Mas Deus responde todas as orações
em nome de Jesus? Todas as orações, todos os pedidos que fazemos e apresentamos a Deus e dizemos em nome de Jesus no final, ou declaramos com força, com ímpeto, várias vezes, com ousadia, com fé, Deus responde. Só pelo fato de dizermos em nome de Jesus. Se Deus respondesse todas as orações que tivesse ou tenha essa sentença, não é? Na frase ou no término da oração, em nome de Jesus. Se Deus respondesse todas as orações ditas em nome de Jesus, o que seria da sua vida? O que você já pediu a Deus que você disse, Senhor, em nome de Jesus, faz isso. Em nome de Jesus, Senhor, me dá. Em nome de Jesus, Senhor, realiza. Como seria a sua vida se tudo o que você já pediu, em nome de Jesus, se realizasse, Deus ouvisse, Deus te respondesse? Como seria o mundo? Qual seria a realidade da nossa sociedade? Como seria aí um jogo da Copa? Em que dos dois lados aí, dos times oponentes, cada um tem aí pessoas orando a Deus, Senhor, em nome de Jesus, faz com que meu time ganhe. Isso não acontece aqui em Sertanópolis e nem aqui na IPI de Sertanópolis, graças a Deus, não é? Mas já pensou, queridos, né? Você está lá assistindo futebol e cada um torcendo para um time e ambos orando a Deus, falando, Senhor, faça com que meu time ganhe em nome de Jesus. Como é que fica esse negócio aí? Deus não tem nada com o jogo, obviamente, né? Ele tem responsabilidade ou compromisso com as pessoas que jogam, pessoas que são crentes, tementes a Ele, não em relação a perder, ganhar, mas em relação a testemunhar, não é? Mas só estou citando um exemplo para a gente entender como seria o mundo se Deus respondesse todas as orações. Agora uma pergunta também para a gente instigar aí o entendimento. Por quê? Ou melhor dizendo, se dizer em nome de Jesus garantisse a resposta de Deus, se citar, proclamar, se dizer em nome de Jesus fosse uma garantia de uma resposta divina, de uma resposta de Jesus, bom, o que aconteceria depois de uma grande, longa, intensa, ousada, inspirada oração, em que você fala, uau, Deus me inspirou para orar mesmo, hein? Hoje eu estou no fogo, hoje eu estou no óleo. E você está orando, está clamando, e Deus está falando, e você está falando com Deus, não é? Você está naquela oração gostosa, 2 horas de oração, glória a Deus, que a igreja ora aqui nessa cidade, 2 horas de oração, mas aí você sente de parar, de repente vai calmando, vai entendendo que acabou o momento, você tem compromisso, e aí você termina a oração sem dizer em nome de Jesus, perdeu 2 horas de oração. E agora, pastor? Não valeu de nada? E aí, como é que fica? Deus ouviu ou não ouviu? Queridos, nós vamos entender um pouco acerca do que significa em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? Porque Jesus diz, garante, ele atesta, ele dá a palavra dele. E se tem uma pessoa que honra a sua palavra, é Jesus. Se tem uma pessoa que tem compromisso com a palavra, é Jesus. Nós falhamos, nós dizemos que vamos fazer e não fazemos. Jesus faz. Jesus honra a sua palavra. E ele diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eita! Como seria, por exemplo, se realmente nós tivéssemos esta carta branca, né, de Jesus, porque muitos entendem que isso que Jesus diz é como se fosse um cheque em branco ali, assinadinho por Jesus, carimbado pelo selo de Jesus, não é, dando autoridade, outorgando, não é, a todas as possibilidades. Muitos entendem que é assim. E aí a gente ora, a gente pede, a gente busca, dizendo em nome de Jesus, clamando em nome de Jesus,
entendendo que, falando em nome de Jesus, Ele vai nos responder, vai dar o que pedimos. É como aquela criança, o filho, a filha, não é? Que tem a oportunidade de o pai falar assim, eu citei isso hoje de manhã, vou tentar replicar da mesma forma. Eu quando era criança, era um pouco diferente de hoje, no meu relacionamento com os meus filhos. Ou eu, quando criança, me relacionando com meus pais, era diferente de hoje, quando eu me relaciono com os meus filhos. Por exemplo, quando eu era criança, meus pais falavam de ir jantar fora, de comer alguma coisa fora. Bom, era natural eles definirem já o que vai comer, aonde vai comer, como que vai acontecer, não é? Tudo certinho. E não tem vez para criançada, não tinha aquele negócio de, papai, eu quero isso, papai, vamos lá no tal lugar. Não tinha isso, não. Hoje é diferente, não é? Hoje parece que inverteu um pouquinho as coisas, e a criançada domina hoje, pode falar. Criançada domina o barraco lá, né? Criançada fala assim, papai, eu quero lanche hoje. Não, vamos comer lanche. Papai, eu quero sorvete hoje. Vamos tomar sorvete. Ou seja, o que a criança pede, ela tem. Mas e quando o pai fala assim, nós vamos jantar fora hoje, hein? Onde vocês querem ir? Aí, coitado do papai, tô vendo uma pessoa aqui que uma vez me contou um episódio em que se comprometeu com o filho, dizendo, filho, se você se comportar, ao final, alguma situação assim que ele se comprometeu com o filho, se você fizer isso, o papai vai fazer o que você quiser. Eita! Lascou, como diz o outro, né? Porque depois o preço foi caro, porque a criança pediu algo muito caro, né? E aí o pai tinha que honrar a palavra. Será que Jesus está dizendo isso? Será que Jesus está tratando assim conosco? Olha, não importa o que vocês peçam, não importa. Seja o que for, na condição que for, eu vou dar para vocês. Vou dar para vocês. Será que Jesus está dizendo isso, queridos? Nós vamos entender um pouquinho isso, observando 3 verdades neste texto. A primeira verdade é sobre a promessa. A promessa que é feita aqui. Quem é que faz essa promessa? É Jesus. Jesus é quem faz essa promessa. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é o Senhor do universo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus é aquele que deixou a sua glória. Jesus é aquele que expressou, ou foi a maior expressão de humildade, de amor. Jesus foi aquele que rompeu com os laços da morte ao 3º dia, ao ressuscitar. Jesus fez grandes coisas. Jesus, ele foi extraordinário na sua jornada terrena. Ele provou a glória de Deus, o amor de Deus à humanidade. Jesus é Senhor. Então, assim, não é qualquer pessoa que está dizendo. Porque a gente precisa entender que quando a gente ora, nós estamos falando com uma pessoa verdadeira, poderosa, grandiosa. É uma pessoa que tem todo o poder, pode todas as coisas. Já provou isso. E nada é impossível para Ele. Jesus não é uma simples ideia, Jesus não é uma imagem posta na parede, Jesus não é, aquele que está pendurado no madeiro, Jesus não é, queridos, uma estátua, Jesus não é, queridos, uma ideia da nossa mente, Ele é uma pessoa viva e verdadeira. E quando oramos a Ele, quando nos relacionamos com Ele, porque oração é o quê? É comunhão, é conversa, é uma comunicação. Oração é relacionamento com Deus, comunhão. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos entendendo que Ele pode, Ele faz, se Ele quiser. Se Ele quiser. Mas precisamos entender essa autoridade de Jesus, como Filho de Deus. Por exemplo, separei aqui alguns textos para a gente entender. Por exemplo, lá no capítulo 14 ainda de João, no versículo 1,
nós vemos Jesus dizendo: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Ele tem poder para dizer: depositem a confiança de vocês em mim. Não é o pedido de vocês, não é a necessidade de vocês que tem que ser maior e que tem que mover o coração de vocês, mas é a minha grandeza, é a minha glória, é a minha autoridade que tem que mover o coração de vocês a mim. Independente se a necessidade vai ser atendida ou não. Então ele diz também no versículo 9: quem me vê, vê o Pai. No versículo 10, ele diz aqui para Tomé: você não crê que eu estou no Pai, Tomé, e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então Jesus se apresenta como grande, Jesus se apresenta com autoridade, e a autoridade de Jesus ele expressa também lá em Mateus capítulo 11, 27, quando ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas. Que coisas são essas? Todas. A sua vida, a minha vida, o universo, toda a criação foi entregue a Jesus. Ele tem domínio, controle, Ele é exaltado, Ele é soberano, Ele é supremo. Lá em Mateus 28, 18, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Anjos se prostram ante a Jesus, demônios se rendem a Cristo, ou agora ou no futuro, no grande julgamento, não tem escapatória. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Mateus 24, 35, Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse: o que você pedir em meu nome, eu farei. Você crê nisso? Você crê que Ele é poderoso para realizar grandes obras na sua vida? Você crê que Ele pode mudar a sua vida? Você crê que Ele pode mudar seu casamento? Você crê que Ele pode salvar, curar, restaurar o seu filho? Você crê que Ele pode salvar, curar o seu marido, mulher? Pode. Se Ele quiser, Ele faz. E eu imagino que Ele queira. Mas nós precisamos entender quem Ele é. Ele é Senhor sobre tudo. E eu quero apresentar para vocês aqui, a título de pontuarmos, não vamos focar no poder da oração, mas como orar. Como orar. Mas eu quero ressaltar aqui quem é Jesus. Quem é Jesus? Nós precisamos ter isso em mente. E para isso eu convido você, vai ser projetado ali, aí para Atos capítulo 2, versículo 36, eu vou aqui apresentar alguns versículos, alguns textos, para observarmos quem é Jesus. Atos capítulo 2, versículo 36 diz: Deus, ou melhor dizendo, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E como Senhor aqui, essa palavra Senhor pode muito bem ser a palavra Kyrios, ou a referência ao soberano, aquele que tem toda a autoridade, todo o domínio, sobre tudo, sobre todos, que tem a primeira e a última palavra, aquele que dá, aquele que tira, aquele que faz, aquele que desfaz. Ele é Senhor. E Cristo como ungido de Deus, como Messias, como Filho revelado, Filho de Deus. Mas também, queridos, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, qual é o poder do nome de Jesus? Diz o seguinte, Atos 4, 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é poderoso para salvar um pecador. Salvar de si mesmo, salvar da morte eterna, salvar do poder do pecado, salvar das trevas, da corrupção do mundo, salvar das paixões da carne. Só Jesus pode salvar um pecador. Bate no peito assim, ó, eu fui salvo por esse nome. Glória a Deus. Que nome é esse? Jesus, o nome mais lindo
da história humana, o nome mais lindo na face da terra, o nome mais lindo dito nos céus. Jesus, no hebraico, Yeshua, o mesmo nome Josué. O Senhor salva é o significado. O Senhor é salvação. No grego, Jesus é o Senhor. É o Senhor do universo. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã que desponta e irradia de leste a oeste, do oriente a ocidente. É Jesus. Nada o impede, nada o segura. A morte não o prendeu. A morte não o segurou. Ele é Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22. O apóstolo Paulo diz o seguinte: esse poder de Deus, esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Este é Jesus, poderoso, exaltado. Mas também lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, o texto que nós conhecemos muito bem, uma adoração, um hino de adoração a Jesus, que o apóstolo Paulo apresenta, diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e debaixo da terra, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Este é o nosso Cristo poderoso e exaltado, meus irmãos. É o que a palavra diz dele. Lá em Hebreus capítulo 1 também, o autor dessa carta nos diz que o Filho, não é, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quem é essa pessoa? É Jesus, exaltado à destra de Deus, exaltado à direita do Pai. Ah, queridos, é interessante a gente pensar que nós oramos a um Cristo, a um Senhor ressurreto, exaltado nas alturas, mas que está presente conosco. Como que Ele está presente conosco? Através do Espírito Santo. O texto nos diz claramente, alguns dos que nós lemos aqui diz, que Ele está nos céus, Ele está à destra de Deus, Ele está sentado no trono, com o Pai, está reinando, está governando, e está de fato cuidando da sua igreja. Mas como Ele está presente através do Espírito Santo, nós dizemos que Jesus habita no nosso coração, não estamos de certa forma errados, mas teologicamente, biblicamente falando, não é? Exatamente falando, Ele está à destra do Pai nos céus, Ele virá, Ele voltará, mas o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, logo, Cristo habita em nós. Mas Ele está exaltado, queridos, e na sua alta e sublime e superior e soberana posição, Ele pode dizer para mim e para você, Ele pode dizer em todos os tempos, Ele pode declarar para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, para os seus discípulos, para as suas ovelhas, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele tem poder para isso. Agora, é interessante a gente entender o que de fato é
pedir no nome de Jesus. E sabe, eu vejo uma segunda verdade aqui, é o princípio da oração. O princípio da oração em nome de Jesus. O que vocês pedirem em meu nome, diz o texto de João 14:13. O que pedirem em meu nome. Jesus está declarando aqui e já constatando que a oração, ela é realidade na vida do crente. A oração é realidade na vida do crente. Assim como em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, antes da oração do Pai Nosso, e nós pregamos aqui há uns domingos atrás, sobre a oração sincera. Jesus diz para os discípulos, lá em Mateus 6, quando orarem. Ele não diz se vocês orarem, se porventura vocês decidirem, quiserem, desejarem orar. Não, ele diz, quando forem orar, façam assim. Ele está dizendo que o crente ora, ser cristão é orar. Você pode orar de joelhos, deitado, em pé, no banheiro, na sala, na cozinha, no trabalho, em casa, aonde for, como for, o importante é que você esteja em oração. E se você não está orando, se você não desenvolve uma vida de oração, alguma coisa está errada na sua vida. Você precisa realinhar a sua vida, o seu coração, à vontade de Deus, porque ser cristão, ser discípulo de Jesus é falar com Ele, é ter relacionamento com Ele, é pedir a Ele. Você pode muito bem pedir através de uma estrondosa oração, como Elias, o profeta Elias, lá no Antigo Testamento, lá no Monte Carmelo, diante do desafio que ele mesmo lançou aos profetas de Baal, quando então ele levanta os olhos para o céu e diz, Deus, se tu és Deus, ou então Senhor, prova que tu és Deus e envia fogo do céu. E assim foi, Deus atendeu a oração e fez um reboliço. Deus se manifestou em glória, mas talvez a sua oração, ela é tão silenciosa quanto a oração de Ana, mãe do profeta Samuel. Quando desejosa de ter um filho, apresentou a sua oração a Deus em silêncio, apenas derramando lágrimas, dizendo, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou apresentá-lo a ti, eu vou entregá-lo em tuas mãos e a tua obra, ele vai ser teu, apenas me deu prazer, alegria de ser mãe. E Deus ouviu essa oração. Sabe, queridos, não importa a sua condição, não importa a forma, contanto que seja em nome de Jesus. E eu quero te mostrar, quero te fazer entender o que é em nome de Jesus. Porque nós precisamos aprender a orar, queridos. É necessário orar corretamente, porque em nome de Jesus não é, queridos, uma varinha de condão. Sabe aquela varinha do mágico? Que o mágico, né, obviamente, é ilusionismo, né, são facetas, né, as mãos lisas, né, que corre rápido, né, que você nem vê acontecer, mas às vezes numa varinha ali, ó, plim, faz acontecer, aparecer coisas. O nome de Jesus não é isso. Dizer, declarar em nome de Jesus, não é esfregar um amuleto da sorte, sabe? Para que algo sobrenatural, extraordinário aconteça. Dizer em nome de Jesus não é igual àquele milhinho que você coloca dentro da sua carteira, Jesus, misericórdia. Você já fez isso um dia, né? Mas em nome de Jesus não faz mais, né? Glória a Deus. Sabe, queridos, o nome de Jesus não é nada mágico. Não é nada mágico. Dizer em nome de Jesus vai muito além do que palavras ditas. Vai muito além do que uma declaração. Portanto, nós precisamos orar, queridos, com base na autoridade de Jesus. Porque nós podemos muito bem declarar em nome de Jesus e estarmos tão destoados da sua vontade, tão destoados da sua presença, sabe, tão distantes da realidade de um crente, de um adorador, de um filho. Precisamos aprender a orar. Orar em nome de Jesus, como por exemplo, lá em Atos capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles estão indo para o templo para adorar,
para orar, para buscar a Deus. E ao chegarem na porta do templo, chamada Formosa, eles se deparam com um coxo, um aleijado, pedindo esmolas. E quando esse homem vê o apóstolo Pedro e João, ele então pede esmolas aos dois. A Bíblia diz que Pedro e João diz a este homem: olhe para mim. Eu fico imaginando, é como se fosse assim: olhe para a nossa condição. Não é assim, olhe para mim com um olhar de autoridade, de soberba. Não é o homem deitado no chão, sem poder andar, largado às traças. Não é um olhar de superioridade, de forma alguma. É como se ele dizendo com um olhar de compaixão: olha para mim, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho, ou melhor, tem muito, né? Mas ele diz assim: olha, nós não temos dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, gostaria até de ter, talvez, ele poderia ter dito, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te, ande. E o que aconteceu? Este homem se levantou. A Bíblia diz que de um salto ele se pôs de pé. O nome de Jesus curou este homem. E é interessante que lá no versículo 16, quando a multidão começa a pressionar Pedro e João, porque eles realizaram uma cura, não é? Pedro então toma a palavra e acalma a multidão dizendo: pela fé no nome de Jesus, o nome, olha lá com letra maiúscula, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Quem curou? Quem curou? Foi o nome de Jesus. Mas foi o fato de eles dizerem o nome de Jesus? Não foi. Não foi. Porque se fosse, queridos, nós poderíamos muito bem estar vivendo períodos de extraordinários milagres, não é? Mas não é isso que vivemos. O que os apóstolos apresentaram para este homem foi muito mais do que apenas uma declaração, palavras ditas ao vento. Eles falaram de dentro para fora, eles expressaram aquilo que eles vivem, eles expressaram aquilo que eles receberam, eles expressaram aquilo que eles têm de melhor, de maior, que é um relacionamento com Jesus. Eles conhecem a Jesus, eles andam com Jesus, eles têm tempo com Jesus, eles amam a Jesus. Portanto eles puderam sim, com ousadia, com confiança dizer: ei, o Jesus que eu conheço, Ele pode te curar. Levanta daí, homem, porque Ele nos trouxe aqui essa noite para você ser curado. Ao contrário, queridos, de outra ocasião que eu quero mostrar para vocês, alguns homens se acharam na autonomia de usar o nome de Jesus e se deram mal. Livro de Atos ainda, capítulo 19. Nós vemos alguns judeus, versículo 13. Depois de a Bíblia relatar aqui no início do capítulo a presença de Paulo em Éfeso, ensinando, pregando, batizando, realizando milagres, curas, o texto diz no versículo 13: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus. Eita, não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente declara? Oh meu Deus, que dificuldade quando a gente faz isso e nada acontece, né? Você já teve essa experiência? De se sentir na autoridade, declarar e nada acontecer? Esses meninos, ou estes jovens disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 14, os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou,
espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Porque eles se acharam na autonomia de usar o nome de Jesus sem conhecer a Jesus, sem andar com Jesus, sem amar Jesus, sem adorar Jesus, sem ser amigo de Jesus, sem ser representante de Jesus. E olha o que aconteceu. Não foi o demônio que saiu, foram eles que deram em retirada, bateram em retirada, levaram uma coça e fugiram. Sabe, queridos, nós precisamos entender que orar em nome de Jesus não é usar o nome dele, não é usar ele, mas é expressar uma confiança que vem de um relacionamento, que vem de uma amizade com Cristo. Ah, Senhor, eu te conheço, sei muito bem quem tu és. Eu sei, porque o Senhor me restaurou. O Senhor me tirou da lama, o Senhor lavou minhas feridas, o Senhor me limpou. Eu conheço muito bem o teu amor, eu conheço muito bem o teu poder. Portanto, Senhor, em teu nome eu oro. Ah, queridos, pode ter certeza que é diferente quando você tem uma vida no altar, uma vida com Deus, sem brincadeira, sem bajulação, sem religiosidade, sem querer mostrar para as pessoas. Quantas pessoas que às vezes numa roda de conversa, sentados à mesa, só falam dos seus feitos, porque Deus me usa, porque Deus fala através de mim, porque Deus me usou, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu sou. Para com isso, você não é nada. Se não for a graça, a misericórdia de Deus sobre você, se não for o nome glorioso e todo-poderoso de Cristo sobre você, você não pode fazer nada. Jesus diz em João 15:7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e será feito. Mas ele diz também, sem mim nada podereis fazer. Não adianta. Se não tiver vida com Jesus, se não tiver relacionamento verdadeiro, íntegro, uma amizade profunda com o Senhor, não adianta nem orar, perca de tempo. Perca de tempo. Talvez você pense, então eu vou parar de orar. Não, se você pensou isso, é porque você precisa ter um relacionamento com o Senhor Jesus, e não parar de orar, mas buscar conhecê-lo, quem Ele é, andar com Ele, obedecer aos seus mandamentos, porque Ele diz em João 14, no versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É isso, é conhecer Jesus, é amar Jesus. Os apóstolos na porta do templo, eles puderam expressar essa mais profunda verdade. Eu conheço Jesus, eu conheço, e no poder dele, na autoridade dele, na glória dele, eu digo para você, seja curado. Mas é em graça e em amor, é refletindo uma glória que não vem de você, vem dele. Você não precisa parar de dizer em nome de Jesus nas suas orações. Nós dizemos isso aqui no culto, nós sempre dizemos, terminamos cada oração em nome de Jesus, porque a oração em nome de Jesus, queridos, é uma oração que também nos traz uma declaração de que estamos orando uma oração bíblica, uma oração sincera, aliás, uma oração cristã, uma oração evangélica. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas orações feitas por aí, que apresentam ser orações cristãs, e não são. Tem muitas orações por aí, que aparentam ser orações sinceras, e não são. Tem muita gente orando na internet, tem muita gente acompanhando. Eu já vi
Já vi perfis no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores, por conta de uma pessoa que ora poderosamente, em nome de Jesus, sobre a tua vida, declarando promessas, profecias. Irmãos, perca tempo com isso não. Perca tempo com isso não. É no tete a tete com o Pai. É numa oração sincera com Ele, em nome de Jesus, conhecendo a Ele. E sabe demais, quando Jesus fala, o que pedirem em meu nome, Ele não está dizendo simplesmente para declararmos o nome dEle, mas está dizendo, olha, vocês são os meus representantes. Isso é forte, viu? Jesus está dizendo, vocês são os meus representantes na terra. Vocês são. E Jesus, Ele não está nos dando uma carta branca, mas Ele está nos dando uma outorgação. Não sei se é esse o nome. Quando alguém emite um documento, assina, carimba e outorga autoridade legal para alguém responder pelo outro. Sabe o que é isso? Procuração. Obrigado, querido. Falei de manhã, esqueci agora. Obrigado. Sabe o que é uma procuração? Por exemplo, se eu estou de viagem e a Fabi aqui em Sertanópolis precisa resolver alguma coisa em algum lugar, precisa de uma assinatura, precisa de, enfim, me representar. Eu posso, antes de viajar, emitir uma procuração, fazer uma procuração, não sei qual é o processo exato para isso, mas dizer nessa procuração, declarar que ela é responsável na minha ausência, sobre aquilo, sobre determinada situação, e portanto ela pode assinar por mim. É isso que Jesus está dizendo, vocês são meus representantes na terra, então o que vocês fizerem ao meu favor, por mim, em mim, para mim. Porque pedir em nome de Jesus não é só apresentar os nossos desejos e anseios mimados, místicos, das nossas paixões, das nossas emoções, mas é entender a vontade dEle. Então, se a gente pedir alguma coisa, como diz em 1 João, a nossa confiança é que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Orar em nome de Jesus é ser representante dEle nessa terra. Como as pessoas têm te visto, como as pessoas têm te olhado, você tem expressado o amor de Deus, você tem expressado a graça e a glória de Deus, a ponto de ir na presença dEle e de fato pedir. Mas queridos, eu quero terminar, e já convido os irmãos do louvor para estar aqui, com a última verdade deste texto, é o propósito da oração. Nós vimos, entendemos um pouco sobre a promessa da oração, depois o princípio. Agora eu quero falar e terminar com o propósito da oração. Porque Jesus disse, coloca para mim em João 14:13, por favor. Jesus diz, e o que pedirem em meu nome, aliás, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para o quê? Para que o Pai seja glorificado. Por que Deus não responde orações feitas no nome de Jesus? Porque não é para a glória dEle. Se for para a glória dEle, Ele vai responder. Simples. Não tem segredo. Porque Deus não nos ouve pedindo uma cura? Porque Deus não nos ouve pedindo uma restauração? Porque Deus não nos responde, queridos, em determinada circunstância? Não sabemos ao certo como seria se Ele nos respondesse. Não sabemos ao certo, queridos, a real motivação do nosso coração. Talvez estamos sendo enganados pelas emoções. Ou precisamos aprender algo ainda, desenvolver algo. Mas o propósito de uma oração respondida não é nos saciar, não é nos satisfazer, é a glória de Deus. O próprio Jesus veio em carne
Ele veio nessa vida com um único propósito. Não foi de simplesmente nos salvar, não foi de simplesmente nos resgatar da morte, foi de agradar ao Pai, foi de cumprir a missão que o Pai lhe deu, foi de glorificar e exaltar o Senhor. Ele é exaltado, o seu nome é exaltado. Ele é digno de toda glória. Portanto, quando você for orar, se você quiser simplesmente sussurrar o nome de Jesus, faça isso. Senhor, Tu és lindo. Jesus, o nome mais lindo. Ele é o Senhor. E quer o Senhor faça ou não faça, Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Mas eu Te conheço, eu ando contigo, eu Te amo, eu anseio estar contigo. Eu quero, Senhor, desfrutar da Tua presença. E não importa se o Senhor vai me dar, não importa se o Senhor vai fazer, mas eu quero aquilo que o Senhor tem de melhor, que é o Teu nome, é o Teu glorioso nome. É a Tua presença. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o nome dEle é poderoso, queridos. Quem sabe um dia falemos sobre o poder da oração. Mas tenha isso em mente. Ande em nome de Jesus. Viva em nome de Jesus. Não só ore, mas cante em nome de Jesus. Trabalhe em nome de Jesus. Seja fiel no seu relacionamento em nome de Jesus. Cumpra as suas obrigações como cidadão em nome de Jesus. Ande retamente, ande direito, seja íntegro, viva em santidade em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Ele é exaltado. Importa que Ele seja adorado. Ele é grande e digno de todo louvor. Senhor, nós queremos Te exaltar nessa noite. Nós vamos cantar uma canção aqui. Enquanto cantamos, você canta também, mas rasga o seu coração e declare que Ele é exaltado, que o nome dEle é grande, glorioso, que você deposita a sua confiança no nome dEle, que você debruça a sua fé, o seu coração no nome dEle, que você não deseja e não anseia nada mais além do que o nome dEle, e que Ele se revele nessa noite. Vamos adorar a Jesus, vamos adorar ao nome. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado,
Senhor, essa é a nossa declaração. Nós reconhecemos que o Senhor está no alto e sublime trono. Mas como diz a tua palavra, os seus braços não estão encolhidos, as suas mãos não estão fechadas, os seus olhos não estão cerrados. Senhor, o Senhor está atento, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo o grito, o clamor, o pedido daqueles que te adoram, daqueles que confiam em ti, daqueles que se rendem em adoração ao Senhor, daqueles que te amam, te desejam. Senhor, derrama do teu amor, da tua graça. Faz-nos entender, Senhor, que não dependemos de fórmulas humanas, não dependemos, ó Deus, de cartilhas, ó Deus da fé, para tocar o teu coração. Não dependemos, Senhor. O Senhor só espera um coração rendido, o Senhor só espera um coração contrito, o Senhor só espera um adorador, o Senhor só espera, Senhor, um posicionamento, um relacionamento, uma comunhão. O Senhor só espera uma intimidade, o Senhor só espera, ó Deus, integridade. Senhor, eu oro por aqueles que ainda não conhecem o teu nome. Revela o teu glorioso nome a este coração. Pai, rompa as barreiras deste ser, ó Deus, truncado, fechado em si mesmo, orgulhoso, ó Deus amado, que não larga o osso, mas que precisa se dobrar aos teus pés, reconhecendo a tua glória e grandeza. Senhor, e percebendo que o Senhor é tudo o que precisamos, Senhor. Revela o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, por maridos que estão em casa agora, esposas que estão aqui chorando pelos seus maridos, Senhor. Revela o teu glorioso nome, porque quando o teu nome for revelado, Senhor, será inconfundível a tua graça tomando conta, restaurando e transformando. Senhor, alcança esse jovem, esse adolescente perdido nas drogas, na prostituição. Senhor, que faz os pais sofrerem angústias. Senhor, faz um milagre que o teu nome, somente o teu nome pode fazer. Senhor, que possamos pedir aquilo que de fato glorifica a ti, e que teu nome seja exaltado. Livra-nos, ó Pai, do egoísmo, de achar que o Senhor está ao nosso serviço, e não está. É ao contrário, nós te servimos. Somos apenas escravos de orelha furada. Pertencemos a Cristo, não temos direito nenhum, nós apenas temos o teu nome. Temos o teu nome, Senhor. Só aquele que tem o nome de Jesus, aplauda o Senhor com alegria. Tem uma semana de adoração a este nome glorioso. Se Deus tocar no seu coração, na sua casa, se renda de joelhos, chore diante dele. Adore a ele, somente adore, 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 nada mais. Exalte a ele, viu, querido? Peça a ele sim, mas peça lembrando quem ele é. Autoridade suprema sobre você e sobre tudo. E ele pode fazer todas as coisas sim, como lhe apraz, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. Senhor, diante deste nome glorioso, eu abençoo a tua igreja, Senhor, declarando que a tua maravilhosa graça, graça salvadora, que o teu amor extraordinário, Senhor, extravagante, que a sua presença através do Espírito Santo, as consolações, a amizade do Espírito seja sobre todos aqui, sobre os seus filhos, sobre a sua futura geração, sobre o seu lar, sobre cada dia, Senhor, até a sua volta, sobre a tua igreja na terra, hoje e sempre. Amém
Amém. Volte em paz para sua casa em nome de Jesus.